Pessoal, bom dia. Como prometido, né? Hoje é sábado, eu estou gravando aqui o vídeo de estratégia geral de prova, né? Eu vou simular aqui a gente fazendo a prova como se fosse no dia. E a minha preocupação maior é a prova do turno da manhã. Por quê? No turno da manhã a gente vai ter inclusive a prova que é comum para todo mundo, né? Todos vão fazer essa primeira prova de manhã. E na parte da tarde que a gente tem as disciplinas específicas de cada cargo. Mas essa é mais preocupante para mim por conta da discursiva e por conta do tempo da prova, né, de 4 horas e 30. Eles botam assim meia hora a mais do que a prova da parte da tarde, só que a gente sabe que meia hora é um período muito curto para fazer uma redação de 40 a 60 linhas. Né? A gente vai falar de discursivo hoje também, a gente vai simular tudo como exatamente vai ser no dia da prova. Eu só vou, diferente de outras versões aqui, eu vou trazer uma breve teoria em relação à dificuldade relativa da prova. Né? Só para eu já devo ter falado isso aqui com alguém, com algum de vocês, mas eu vou trazer. Como é que eu não estou conseguindo printar? É porque tá, de repente é porque está gravando. Deixa eu abrir um pente aqui para poder escrever e não prejudicar aqui a tela. Vamos lá então. O que significa isso? Né? A gente vai traçar uma estratégia, mas a gente não consegue prever qual que é a dificuldade da prova. Né? E a dificuldade, ela sempre é relativa. A teoria que sempre funciona é essa. Ó. A gente tem a pirâmide de dificuldade, com várias camadas. Mas geralmente são 4 camadas preponderantes. Né? São as questões fáceis, barra rápida resolução. Não que a questão seja somente fácil, mas rápida resolução. Temos as questões médias. Temos as questões médias trabalhosas. E temos as questões difíceis. Ou, talvez ali numa última camada, as que não são para fazer, né? Que não devemos fazer. Não deve ser feita. Não deve ser feita no sentido de você ficar se matando de perder tempo, às vezes 10 minutos numa questão. Então a gente tem que ter a inteligência emocional para isso. E o que acontece? Isso segue uma linha simplificada de raciocínio, que é do fácil, né, resumidamente, para o difícil. Só que isso é muito relativo. Né? Se a gente pegasse a prova, por exemplo, do TCU, foi uma prova extremamente difícil relativamente falando. Por exemplo, a gente não tinha as questões tão fáceis assim. Então era de difícil para impossível, né, vamos dizer assim. E para fins de prova, vocês têm que estar com o emocional preparado para isso. Agora, essa pirâmide, ela representa uma coisa real, que acontece em todas as provas. Quanto mais você vai subindo na escala de dificuldade, teremos menos questões com esse nível. Né? Então, questões mais fáceis e rápidas têm um volume maior de quantidade do que outras, entendeu? E a nossa linha de abordagem da prova tem que ser de baixo para cima, ou seja, a primeira passada aqui, a segunda passada, a terceira, a quarta, a quinta, até o máximo que a gente puder. Isso a gente vai brigar pela prova até o final. A partir dessa linha de raciocínio de abordagem, né, buscando sempre as questões mais fáceis, eu também já fiz esse desenho aqui para muitas pessoas já, que é fazer o quê? Explicar como que vem na prova. Né? Na prova, se a gente for... Vou até zerar aqui. Essa abordagem inicial aqui é importante. E na prova, né, quando a gente começa a enfrentar a prova, a gente vai lidar com esses tipos de questões. Né? E no final das contas, o que importa é quanto tempo que você vai ficar em cada questão para resolver ela. Em quanto tempo? Né? Então a gente vai ter questão ali que, dependendo do nível de dificuldade ou de ser trabalhosa ou não, quanto maior a barrinha, vai ser o maior o nível o maior tempo que você vai ter que desprender na prova. Isso que eu quero dizer. Então, por exemplo, a prova ela pode começar assim, ó, nesse sentido aqui, ó. E aí, como é que você vai resolver isso aqui? Você vai ter que ter inteligência
de entender que as primeiras passadas elas têm que ser as mais rápidas. Você tem que fazer estoque, né, de tempo de prova. Então o que você tem que fazer? Você tem que pular essas questões mais trabalhosas, né, que você vai perder muito tempo. Você tem que pular e sem se emocionar. Por quê? Porque isso pode acontecer várias vezes. Você pode pegar uma sequência ruim, você pode não entender no primeiro momento. Então você tem que ter inteligência emocional de pular, tá? Então, passada essa breve introdução, vamos agora voltar aqui para a nossa prova e simular, né, uma situação real, tá? Vamos lá, deixa eu só voltar, vou ter que voltar aqui porque eu vou mudar a cor, espera aí. Tá. Acabou distorcendo aqui um pouquinho, deixa eu só fechar aqui rapidinho. Ó, então aqui a gente tem a nossa linha do tempo, tá? Na prova. Como é que vai ser a nossa abordagem então? Vai ser a seguinte, já falo de antemão, português podem ter textos, né? Textos gigantes para ver, então não é ideal começar por português, né? Até porque antes de fazer a interpretação, eu vou aconselhar vocês a fazerem o quê? A vocês tentarem matar as questões sem precisar interpretar. Então, assim, por experiência prévia de prova, né? Mas tudo isso vai depender do que se apresentar para vocês. Eu entendo que a AFO é uma disciplina que tem uma certa agilidade de resolução. A administração pública também, né, com análise de políticas públicas. Direito administrativo pega as questões mais curtas. Direito constitucional também. Controle também. Auditoria talvez tenha alguma coisa um pouco mais complexa. Mas português certamente vão vir textos, né? Então, seguindo essa linha, como é que a gente faria aqui, ó? Acabei de começar a prova, né? Comecei a prova agora, né? Tô ali naquele calor do momento. O que a gente precisa fazer? Todo mundo começa a prova em beta, não tem como. Lembra das ondas binaurais que eu falei com vocês? Beta, você está extremamente concentrado, mas estressado. E aí, aquela agitação inicial, ela pode te prejudicar, porque você perde o controle emocional e pode ter a impressão que não vai conseguir fazer nada e entra num vórtice de negativismo. Isso é muito ruim. Então, o que você precisa fazer na prova imediatamente? Você precisa aterrissar. Para aterrissar nela, você precisa encontrar questões fáceis e começar a executar o seu plano, tá certo? Então, vamos supor aqui, ó, eu, né, de Elson, eu faria o quê? Primeira passada vai ser em amarelo, tá? Eu começaria AFO, tá? Eu acabei não fazendo aqui o diagrama das passagens, né? Mas eu vou até ampliar aqui e vou botar, ó, passagens, né? E aqui eu vou botar a primeira passada na prova, amarelo. E aí eu, vamos supor, vou pegar umas questões de AFO aqui, certamente vão ter algumas de cálculo ali mais trabalhosas que eu vou pular sem medo, tá? Administração pública, pego ali as teóricas que dá para responder de forma imediata. Então, de repente, das 7 ali eu consigo fazer umas 3 ou até 4. Já que eu fiz 3 em AFO, eu vou considerar que eu fiz 4 em administração pública. Direito administrativo, eu já olhei ali e vi que tinha até questão que era relativamente fácil, mas eu não estava lembrando muito bem o que era, né? Qual que era o prazo, o tal, a porcentagem. Eu acabei esquecendo alguma coisa ali da lei de licitações, enfim. Então, eu vou pular essas questões que eu achar que é trabalhosa e tal, eu vou só naquelas que eu sei que eu vou ganhar eficiência. Por quê? Porque essa primeira passada é a passada da eficiência, né? Considerando, aí eu vou começar a rabiscar aqui também, porque eu esqueci de falar um pouco antes, né? Mas considerando aqui que a gente precisa de 30 minutos, né, para o nosso cartão resposta, e a gente precisa de 1 hora para a nossa discursiva, né? Eu vou falar um pouquinho de discursiva também no final. Então a gente precisa o quê? Ganhar tempo sabendo que a gente tem 3 horas para executar 60 questões, né? Então isso aqui totalizaria o quê? 180 minutos, né, para 60 questões, o que seria igual a 3 minutos por questão. Então, nessa primeira passada, é a passada da eficiência. Eu tenho que garantir questões de 2 minutos, média de 2 minutos, até 2 minutos e 30, 2 minutos a 2,5 minutos, algo nesse sentido, para você começar a estocar um pouco de tempo. Então, beleza. Então, você vai fazendo isso para a prova inteira, né? Vamos supor, administrativo também, consegui fazer aqui 3, né? Constitucional veio um pouco mais puxado e tal, veio
intervenção, veio uma parte de processo um pouco complicada, acabei fazendo só duas, sem desespero. Né? Por quê? Porque você já está vivenciando isso. Você vai vivenciar isso aqui comigo agora e você vai vivenciar com você no papel. Eu vou te dar um diagrama desse para você mentalizar na sua prova, né? Dentro do que você estudou, como é que você está, você começa a simular. Você tem que vivenciar isso na sua cabeça. Aí condicional só duas, controle, vem um pouco mais simples, aí você conseguiu fazer 5, vamos dizer assim, quase fechou o controle e tal. 5, né? Aí tá, aí a auditoria governamental não veio tão simples assim, das 11, né? 11 você fez, vamos supor que você tenha feito 5. 1, 2 aqui, ó, 3, 4 e 5. Fechou. E português, né? Na primeira passada você acabou nem pegando português. Não vou nem pegar português. E o que você vai fazer? Você viu que o português tinha texto grande e tal, não quis perder tempo? Não tem problema, não pegou português. Aí você vem aqui e você vai para a segunda passada. Segunda passada. É o que aconteceria comigo, tá? Poderia acontecer de você se sentir à vontade de acabar pegando português, mas não é o meu caso. Eu gosto de esperar um pouquinho, não gosto de esperar tanto para não ficar tão cansado. Então, na segunda passada eu vi que deu mais uma questãozinha aqui de administração pública que dava para matar. A Diafo parecia que era muita conta, mas era só ter percebido um relance aqui, aí fiz mais uma, e mais uma outra ali que eu não percebi que era que dava para fazer rápido. Mas aí o nível aqui de execução, ele acaba aumentando um pouquinho, né? Aqui a gente já está, vamos dizer assim, com uns 3 minutos. Com uns 3 minutos a mais até, 3 minutos a 4 minutos por questão. Né? Pode acontecer isso aqui. Então, você continua, né? Aqui só para fazer uma estimativa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... contei errado ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, aqui na primeira passada a gente tem 22 questões, né? Botando uma média de 2 minutos por questão, né? A gente vai ter o que aqui, ó? Vou nem fazer essas contas aqui. Dá 44, 45 minutos, tá? Só para fazer uma estimativa. 45 minutos de prova. Passou ali bem rápido, é normal isso aqui. Aí, na segunda passada, vai aumentar um pouquinho, né? Aí, vamos supor, você fez aqui 2 e tal. Em direito administrativo, você conseguiu fazer mais 2 também, né? Brigando um pouco mais, 3 a 4 minutos. Direito constitucional, você fez mais 2. Controle, acabou pulando, não fazendo. Auditor governamental fez mais uma e fez mais outra. Aí aqui nesse momento, o que vale a pena você fazer? Em português, você vai tentar pegar, ó, só depois ali dos textos, pega só aquelas de gramática. Vamos tentar só matar a gramática. Gramática, então tinha aqui umas 4 ou 5 de gramática, você foi lá e matou. Né? Demorou um pouquinho mais, tal. Aí aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14. Aí aqui 14 questões. Subindo um pouquinho a média, né? Subindo um pouquinho a média. Deixa eu pensar aqui, porque senão vai acabar passando um pouco. Então, nessa segunda passada, na verdade, é porque aí ficaria um pouco surreal fazer isso aqui em tão pouco tempo. Deixa eu tirar um pouquinho aqui do português. Vou tirar um pouco aqui de português. Vamos supor que fossem 10 questões, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bota 11 aqui. 11. 11 questões seria mais ou menos ali a metade do tempo, né? 45 minutos. A metade daria 22, né? Por aí. Aproximadamente, o que eu quis dizer? Que aproximadamente nessas duas passadas, né? Que você já pega ali em torno de 33 questões, que já passou dos 50% da prova, mas pode ser que não tenha passado, porque tudo isso depende do quê? Depende de como vai vir a prova. Mas o ponto-chave aqui dessa questão é o quê? É que quando a gente chegar em 2 horas, independente de como você estiver, claro que você já vai ter avançado, se a prova estiver muito difícil, talvez você não tenha beirado ainda os 50%, mas não é para desesperar. Por quê? Porque se não tiver esse controle estratégico do cronograma da prova, você pode acabar
perdendo a sua prova, né? Essa questão de prazo em prova é muito importante. O que eu quero dizer? Quando fechar 2 horas aqui, né, a gente vai ter aqui ó, 15 minutos, meia hora, 45, 1 hora. 1h15, 1h30, 1h45, 2 horas de prova. Aqui é um ponto muito chave. Por quê? Porque você vai ter que, obrigatoriamente, você vai ter que migrar aqui para a sua redação. Tá certo? E a redação, Gelson, como é que ficaria essa questão da redação? Quando terminar aqui o nosso vídeo, eu vou falar um pouco mais específico da parte técnica da redação. A redação, você não tem como você falar que vai levar menos de 1 hora, porque não são poucas linhas, né? Eles falam de 40 a 60. E aí o que eu indico a fazer? Você fazer aproximadamente 50. Para não mostrar que você está desesperado demais e não tem muito recurso fazendo 40 linhas, e nem prejudicar demais o examinador botando ele para corrigir 60. Então eu aconselho fazer o quê? Aproximadamente 50 linhas, fazendo a média ali do que ele entrega. E para fazer isso, você vai ter que... Adota essa estrutura aqui que eu vou passar para vocês. Parágrafos de 8 linhas, tá? Aí você bota 8 aqui, desenvolvimento 8, parágrafo de desenvolvimento 8, desenvolvimento 8, desenvolvimento 8 e conclusão 8. A gente totaliza aqui 48 linhas, pode variar para mais, para menos, numa média de 50. E a gente tem que treinar para fazer essa redação, né, que é dissertativa, argumentativa, tá? Dissertativa, argumentativa, em 1 hora, né? E como é que a gente vai fazer isso? Vocês vão pegar um papel, um verso que tiver em branco na prova, um pedacinho que tiver, e vocês vão estruturar tópicos, né? Fazer a introdução, tomando um posicionamento sem pessoalizar, nem sem dizer eu, né? Eu penso isso, eu penso aquilo, vocês têm que falar sabe-se que, né? Nesse sentido, vão desenvolver, né? 1, 2, 3, 4 de desenvolvimento, adotando palavras-chave, desencadeando o raciocínio, dando fatos, né? Argumentos, argumentando e concluir. Faz a estrutura, né? Utiliza mais ou menos ali o que vocês vão falar em cada parágrafo desse, e vão ter que escrever diretamente, tá? No cartão resposta da discursiva. E assim, fazer tudo isso em menos de 1 hora, só se a pessoa for uma máquina, entendeu? Eu acho que um tempo de 1 hora é um tempo justo dentro da realidade da prova, entendeu? Então, uma vez que a gente tenha terminado a redação, não tem mais que se preocupar com ela, tá legal? E aí, o que a gente faz? A gente vai voltar para a prova. Então a gente teria passado 15 minutos, meia hora, 45 e aqui, ó, 3 horas de prova. Aqui nesse 15 a gente está com 3 horas de prova. E aí, obrigatoriamente, a gente tem que voltar para a prova para brigar, tá certo? E aí, nesse ponto, você já está plenamente aterrissado, né? Você já passou pela primeira passada, já fez a discursiva, você não tem mais adrenalina. Agora você tem que voltar para a briga mesmo, tem que ter resistência. O momento inicial é briga contra a adrenalina. E nesse momento agora é resistência. O que você vai fazer? Português, talvez tenha ficado algumas questões ali de gramática que você acabou não fazendo. E você vai começar a correr atrás delas de novo. Né? Talvez tenha mais umas 3 ali de gramática para fazer. Terminou essas questões de gramática? O que eu aconselho? Tenta dar uma passada nas outras disciplinas para ver se alguma você consegue marcar. Né? Vamos supor que tá duas e tal, de repente constitucional você consegue marcar mais uma. Aí, realmente administrativo você ficou na dúvida depois, AFO você ficou na dúvida depois, a administração pública você conseguiu marcar só para, né, brigando, conseguiu mais uma e tal, a auditoria você conseguiu mais uma e ficou em dúvida em 3, e aí português você começa a ler os textos, né? Essa aqui seria o quê? Seria a nossa terceira passada. Terceira passada. Aí, beleza, continuou, né, lendo e tal, voltou, brigou. Supondo, né, que no final da prova você está ali, vamos supor, em branco aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Pô, vamos supor, em português você faz mais um pouco, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tá muito ainda, então, né, vamos supor, eu consegui fazer mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho e tal. 15%, né? Deixa eu até fazer a conta aqui. Espera aí, 15%. Eu vou fazer aqui para não mexer no gravador. Espera aí. 0,15
vezes 60, só para não errar a conta aqui, igual 0,15 vezes 60. Não está dando certo não. Não sei porque que não deu certo. Mas supondo ali próximo de 10%, 15 eu não sei quanto ficaria, não estou conseguindo fazer a conta de cabeça aqui agora não. 10% 6, né? Então seria 9, 15% seria 9. É isso mesmo, 15% seria 9. Então, 15% são 9 questões em branco, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pode até ter mais. Se a prova estiver difícil, vai ficar mais em branco mesmo. Então, nesse ponto aqui, né, nessa final aqui, você 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você brigou aqui mais 1 hora, vamos dizer assim, 1 hora, e conseguiu mais 11 questões, né, que eu contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá, 12 questões. Você brigou mais 1 hora e conseguiu. Então, eu estou só querendo vivenciar aqui com vocês como que faria na prova, mas claro que isso muda, isso a gente vai ter que adaptar, entendeu? Então, aqui, ó, mais 1 hora. Então, chegamos no momento aqui que não tem que conversar também, né? Você tem 85% da prova feita, embora você possa ter errado algumas questões, ou até menos, você está com 70% da prova feita, pode ser menos também, mas enfim, chegou faltando meia hora, não pensem 2 vezes. Vocês vão pegar o cartão resposta, tá? E vão começar a marcar, né? Vai marcar, vai marcar, vai marcar, não vou pintar tudo aqui para não dar muito trabalho. Você vai começar a marcar o cartão resposta, vai marcando, marcando, marcando. Então você vai estar aproximadamente, de forma geral aqui, com 70% a 80% do teu cartão resposta preenchido. 80% do cartão resposta preenchido. E por que você faz isso, Gelson? Porque isso dá tranquilidade mental. Né? Vai ficar faltando o que depois? Depois vai ficar faltando 20%. Você vai poder meia hora brigar, né? Até porque se o examinador ele tomar o teu cartão resposta, você vai estar entregando o cartão com faltando ali 20% de questões que você tinha grande chance até de errar ou não ganharia muita coisa. Então, essa última meia hora, né, que fica bem aqui, ó, a última meia hora, você vai poder brigar pelas questões já com seu cartão resposta preenchido. Você vai estar bem tranquilo e tranquila na hora da prova, porque você já preencheu. Então, nessa reta final, acredite no que eu estou falando, faltando meia hora ainda dá para matar questões, tá? Então a gente volta para cá e vamos supor, de repente você ganhava uma de português que você ficou na dúvida, né? De repente uma de auditoria, ficou A, B, não sei qual que é, aí pô, eu acho que é essa B. E aí você marca, né? Faz a última passada dentro das possibilidades e o que você faz? Vamos supor que ainda esteja faltando 15 minutos, né? A gente riscou aqui, ainda estão faltando 15 minutos. Volta lá no cartão, marca mais um pouquinho. Ó. Marca lá no cartão mais um pouquinho e tal. Fica ali até o final brigando. Chegou a questão assim, não tem nem noção do que pode ser e tal, essa questão. E aí eu vou até falar um pouquinho aqui de técnica de chute, né? O que a gente pode fazer nessa prova como técnica de chute? Vocês podem fazer o balanceio geral, tá? Pega lá A, B, C, D, E. Temos 60 questões, né? A ideia é manter o equilíbrio de 12 para cada uma. 12 para cada uma. Então, se tiver assim, com a letra E, por exemplo, muito desequilibrada, vamos supor, 7 letra E e os outros tudo estão na faixa de 12, 13, até 14 ou 10, 11, então vale a pena chutar tudo E. Tudo E. E aí você tem que chutar todas as que estão faltando, ó, todas as que estão faltando você vai ter que chutar E, tá? Mas isso é quando você não tem recurso mais, não tem mais o que... essa 38, Gelson, eu estou em dúvida entre A e B. Você não vai chutar E, entendeu? Você vai ficar ou com A ou com a B. É basicamente nessa linha. Outra opção também é tentar ver o balanceio dentro da disciplina. Né? Eu sei que as disciplinas não são não tão equilibradas. Né? Direito constitucional com 7. Né? Mas supondo que você marcou ali com certeza 2 alternativas que deram letra A, né? Você na tua sequência de constitucional. E aí nessa 38 aqui, você está em dúvida entre A e D. Mas dúvida assim que você não sabe dizer o que está certo. Então o que eu indico? Você não chuta A. Por quê?
porque a banca não vai querer criar um desequilíbrio tão grande dentro da própria disciplina, né? Então, se a gente tem aqui, você está em dúvida entre A ou D, e você já tem duas A's na sequência de constitucional, né, dentro da disciplina constitucional, chuta D, né, não marca A de novo não. Então essas são dicas aí de chute, que eu posso até pensar algumas opções depois, mas não tem muito o que fazer não, mas isso só é última, né, último recurso, quando você já não tem mais o que fazer, o que chutar. Então, né, faltando 5 minutos, você vai brigar o máximo que puder. Aqui o seu cartão resposta, ele já foi até preenchido, né? Vamos criar para ser mais real ainda. Aqui esses 20%, dos 20% você preencheu mais um pouquinho, né? Aí naqueles 5 minutos finais você está com o cartão de resposta do lado da questão que você está fazendo, já para marcar direto. Chegou ali, faltando 5 minutos, né? 4 minutos, 3 minutos e realmente não tem mais o que fazer, técnica de chute, tá? Aí a gente vai para aquele chute mesmo, aquele chute técnico, utilizando essas duas metodologias que eu falei, fazendo balanceio geral, né, das 60 questões, de 12 para cada alternativa, e dentro da própria disciplina mesmo. Se vocês veem que tem uma letra que está muito desequilibrada dentro da própria disciplina, não faz sentido você chutar ela, chuta outra. A não ser que enfim, a questão que você está em dúvida seja ela mesma, mas, enfim, talvez eu não tenha me expressado tão bem. Mas, assim, utilize essas duas, o balanceio geral e o balanceio dentro da disciplina. O último recurso, faltando 5 minutos. Tá certo, pessoal? Essa aqui é a prova, o turno da manhã, que eu fiquei mais assim apreensivo para poder trazer essa estratégia para vocês. E agora eu vou fazer uma gravação simulando o turno da tarde, mas o turno da tarde você vai utilizar a mesma teoria do turno da manhã, vai ser bem parecido. Eu só vou trazer aqui só para dar umas dicas aí, até para a hora do almoço e tal. Eu vou dar essas dicas aí para vocês também, tá certo? Grande abraço aí, até o nosso próximo turno de prova aí. Fala pessoal, estamos de volta aqui, hein? Deixa eu só dar um print aqui para poder rabiscar. Na verdade, considerando que... se bem que eu não consigo, né? Então, peraí. Deixa eu só abrir o pente aqui. Considerando que a gente acabou a nossa prova, né? A prova está prevista aqui para terminar meio-dia e meia. Vai todo mundo sair meio zonzo, né? Meio acelerado da prova, meio-dia e meia. E aí o que a gente vê aqui? Que para a parte da tarde a gente tem 2 horas e meia. Então é um período bem razoável para poder almoçar, não é tanta correria não. Então o que eu aconselho? Se vocês conhecerem alguém, né, tiver mais um colega ali junto, e tal, algum conhecido que esteja fazendo prova no mesmo local, ou até no hotel, né, eu muitas vezes viajava com colegas e a gente dividia lá o quarto de hotel e tal. Geralmente ficava no mesmo lugar de prova, né, para estar na mesma sala, geralmente tem que ter um nome muito próximo, né, mesma letra de nome e tal. Mas só de estar no mesmo local de prova, se tiver essa coincidência, ou se tiver algum conhecido que esteja ali no mesmo local, pega um Uber, pega um táxi, né? Se tiver um dinheirinho sobrando, vale até a pena pegar o táxi que aparecer pela frente. Vai direto para um lugar, porque assim, os lugares de comer perto do local de prova vai ficar uma algazarra muito grande. Então eu sempre fazia isso. Eu até lembro aqui da Cefaz de Maranhão, porque foi bem marcante para mim. Quando acabou a prova, eu encontrei mais 2 colegas que tinham feito ali a prova comigo. A gente pegou um Uber, o lugar não era nem tão perto, demorou tipo uns 15 minutos para chegar de carro. Mas aí a gente almoçou tranquilo, né? Ficou até longe daquela muvuca, dá tempo de dar aquela descansada no cérebro, né? Se você ficar muito perto da aceleração, você não consegue acalmar tanto. Então aí vocês almoçam tranquilo, de preferência um restaurante normal, tá? Nada de inventar lanche, enfim, vou até falar de alimentação aqui para vocês, tá? Eu ia preparar uns slides com fotos, mas não tem problema nenhum eu falar. O que vocês têm que comer? Vocês têm que comer coisas leves, né? Tem que ser leve, mas que te alimente bem, né? Com bons nutrientes. Por exemplo, eu tento almoçar uma coisa leve, né? Um frango com arroz, com ovo. Se tiver um peixinho, come um peixe. Não inventa de tomar suco cheio de açúcar, porque vai te dar pico de insulina, depois você dá aquela quebrada depois do almoço.
Então, se for tomar alguma coisa, toma uma água com gás, não inventa nada de Guaraviton cheio de açúcar, de Coca-Cola muito menos, de fast food, então nada disso. Nessa parada do almoço, cara, você tem que botar um combustível de alta octanagem. Então, um caça não vai subir com gasolina batizada, tem que ser gasolina de alta octanagem pura, tem que ser gasolina pura com alta octanagem. Então, para vocês voltarem para a parte da tarde, vocês têm que voltar com tudo. Então, se eu pudesse escolher um prato aqui, né? Vou até desenhar aqui, ó. Vou imaginar um prato aqui top. Pô, um prato com nozes, claro que isso não vai ser fácil achar, né? Porque as nozes elas têm um poder muito grande no cérebro. Brócolis, né? Brócolis já é mais fácil achar. Um peixe ou um frango, pode botar arroz, pode botar uma salada se quiser, um azeite em cima da salada e tal. Não fica muito pesado. E uma barrinha de chocolate, essa aqui é a matadora, tá? Não sei nem se a barra é assim. Tem até uma aqui, ó. Vou copiar aqui para vocês, ó. É tipo, ó, parece que é um investimento, é uma barrinha cara, mas para fins de prova é um bom investimento, pode acreditar. 85%, tá? De cacau. Vou desenhar, vou desenhar igualzinho só para brincar aqui com vocês, né? Tá bem escrito assim, ó, excelente, um negócio desse, excelente, 85%. Então, essa barra da Lindt, né? Não é propaganda nenhuma, tá 85% cacau. O que ela vai te dar? Ela vai te dar cafeína, ela tem flavonoide do chocolate, ela vai te dar energia, tá? Você pode comer ela depois do almoço, durante a prova. Vai te dar vasodilatação cerebral, vai aumentar a tua irrigação sanguínea, vai te deixar disposto sem te dar picos. Picos, por quê? Se você comer um chocolate normal, você tem o teu açúcar no sangue está assim, ó. Aí do nada dá um pico de glicose gigante. Você vai ficar eufórico, vai ficar até bem ali nos primeiros minutos, mas depois você vai caindo. E entra num vale, né? Então o teu potencial ele cai depois. Agora, se você comer uma barrinha dessa, né? Não comer a barra toda, come alguns pedaços. Você vai dar uma elevada aqui, ó, não tão alta, porque você não vai estar pico de glicose, e você vai manter isso durante a prova inteira. E vai tomando água, né, aos poucos. Pode dar uma parada estratégica, tá? Eu não falei isso na parte da manhã. Assim, só se der vontade também, porque essa prova da manhã vai estar tão corrida que eu nem sei se vai dar tempo de ir ao banheiro. Mas, enfim, não vou nem falar de banheiro não, que às vezes vale até a pena ficar direto na prova. E aí, toma água para se hidratar, né? O cérebro oxigenado, hidratado e com a quantidade certa de cafeína e energizado, você vai aproveitar o melhor potencial possível. Então, é o prato simples, tá? É o prato certo. Agora, se inventar de ir para rodízio de carne, comer carne muito pesada, comer coxinha, comer muita fritura, muito açúcar, entendeu? Não vale a pena. Quiser tomar um cafezinho expresso depois do almoço, puro, tá? Sem açúcar. Isso vai o quê? Isso vai potencializar seu cérebro ao máximo nesse momento que ele está precisando muito, né? Então, fora esse dia da prova, eu peço até para vocês que nesses últimos 20 dias, né? Eu estou contando aí a partir do dia 9, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. A partir do dia 9 a gente começa um ciclo de revisão através de estudo reverso e micro-resumos feitos durante o pós-edital. Nesses últimos 20 dias de pós-edital, faça uma alimentação mais clean, né? Uma alimentação mais limpa, que favoreça o teu desempenho cerebral, que vocês vão precisar disso. Eu cheguei no momento da minha preparação, né, que não tinha mais o que eu melhorar. Claro que a gente sempre estuda, né? Deixa eu abrir um arquivo novo aqui. A gente sempre estuda, para melhorar, né? A gente vai fazendo revisão, vai melhorando questões. Só que vai chegar um momento aí da sua preparação, né, que você já vai ter cumprido esses 50% aí de trabalho duro, né? De trabalho duro de preparação para concurso público. Já vai estar com o edital todo fechado e já vai estar com os conteúdos bem sedimentados e tal. Então vocês vão começar a aperfeiçoar outros campos, né? Eu até faço sempre essa divisão aí, talvez ela não seja exatamente dessa forma, mas eu considero que 50% é esse trabalho duro, né, que a gente faz. Os outros 30% que eu vou colocar aqui, esses outros 30% é o quê? É a sua parte de performance mesmo, né? Tanto emocional quanto física, entendeu? Você explorar ao máximo, né? Fazer uma suplementação,
limpar, né, evitar o excesso de gordura saturada, o excesso de açúcar principalmente, né, você limpar, né, uma dieta bem clean, que eles chamam, né, clean. Então isso vai ajudar muito, essa é a parte física, né, essa é a parte física cerebral, a parte física. Mas aí também entra a parte emocional. Essa parte emocional envolve também a parte espiritual, né? Espiritual do concurseiro, de ter fé, de acreditar no processo e trabalhar duro em cima disso, né? Em cima do que você acredita, dos seus resultados dia a dia, dos seus resultados progressivos ao longo da sua preparação, né? Os anos estudando e tal. Então esses 30% é o aperfeiçoamento final ali do concurseiro. E os outros 20%, eu costumo falar que são as variáveis incontroláveis, né? Essas variáveis aqui não tem como a gente controlar, né? Às vezes na prova a gente tem um pouquinho de sorte, né? De acertar uma questão ali. Às vezes a gente está num dia que a gente acorda muito bem, um dia bem energizado, acorda muito bem, você está num dia muito bom. Pô, você tem que ter até a sorte, que eu falo, no sentido de dar tudo certo, né? Da viagem ocorrer tudo bem, da sua família estar te apoiando, né? De você tá todo apoiado, estar descansado, né? Descansado, apoio familiar. São as várias variáveis que muitas vezes, né, fogem ao nosso controle. Então esses 20% representam isso. Para você ver que estudar para concurso não é só um trabalho bruto aqui, brutal, esse trabalho né, que eu marquei aqui para vocês, ó, seria esse 50%, que é a parte que a gente tem que fazer mesmo, não tem jeito, mas esses 30% aqui também tem que ser bem feito. Beleza? Então, para finalizar essa parte da alimentação, a gente acabou ali a prova, né, só para recapitular aqui. Então, terminou o almoço ali, também não abusa muito com o horário. Quando der umas 2 horas, já se preparem para voltar, né? Já começa a organizar, né? Pegar Uber e tal, para até 2h30 vocês já estarem no local de prova de novo. E aí vocês entram de novo e tal, sentam lá na carteira e a gente vai fazer o quê? Vai partir para a nossa segunda fase da prova. Aqui de forma resumida, né? Como eu já abordei bem com vocês, né? A parte da principal parte da prova, né, que é a prova de conhecimentos gerais. Aqui na parte de específicas, eu estou com alunos aqui para o cargo de administração, né, de contabilidade e de direito. Aí o que eu falo para vocês? A distribuição de questões, ela foi estimada, tá? Isso aqui não foi a banca que trouxe, ó. Vocês podem até ver que está estimado. Eu fiz uma distribuição que eu acho que é possível de acontecer. Ah, Gelson, então me dá uma observação aí, só para eu saber, né, como é que eu vou fazer e tal. Para mim, o que tem que ligar o alerta aqui, nessa prova da parte da tarde, é só essa disciplina aqui, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Aí pro pessoal do direito nem vai fazer muita diferença. É matemática financeira, tá? É dela aqui que eu quero falar. Eu estimo que devam ter aí umas 10 questões, tá, de matemática financeira, e a gente tem que ter muita atenção. Por quê? Porque a matemática financeira, ela entra naquela questão lá das barreiras que eu falei, né? Aquelas barreiras altas, que são as questões que podem demorar aqui, ó, até 10 minutos. A FGV cansou de fazer questões 8 minutos, né? 7 minutos. A FGV cansa de fazer várias questões que vão demorar esse tanto todo. Então, avaliem bem a questão, tem que criar aquele raio-x de perceber o quanto que vai demorar. Tem questões que vão ser rápidas. Então, dessas 10 aqui, ó, dessas 10 que pode ser que sejam 10, pode ser que sejam menos, vamos estimar que devem ter umas 3 ou 4 de resolução relativamente rápida. Até porque matemática financeira não tem resolução tão rápida assim. Eu chutaria de 3 a 5 minutos, né, de resolução, mas que vocês conseguiriam fazer. Assim, provavelmente conseguiriam. Até 4 questões, nesse nível. É uma estimativa, tá? Mas pode ser que venha só questão cabeluda. E aí vocês vão ter que ter inteligência emocional de analisar esse tipo de questão e fugir, entendeu? Viu que não é para fazer, não é. Porque, por exemplo, aqui em administração geral, geralmente são questões mais imediatas, ou sabe ou não sabe, bateu o olho, viu que sabe, vai lá e marca. Então, o meu conselho aqui, ó, administração geral, pode começar por administração geral, vai fazendo aquele pente fino que nem eu expliquei na primeira passada, segunda passada, aí vem pegando administração pública, dá uma olhada em matemática financeira, só para ver o que vai pegar ou não vai pegar. E licitações e contratos. Licitações e contratos aqui vai ser uma continuidade do direito administrativo, tá certo? É uma continuidade do direito administrativo, não vai fugir nada disso.
Para o pessoal de contabilidade é a mesma coisa. Só que aqui a gente tem que ter uma observação, tá? Vou ser bem sincero com vocês. O que acontece? Contabilidade pública tende a ser mais fácil do que contabilidade geral. Tá? Isso é importante que eu estou falando. Contabilidade geral são questões megalomaníacas, é coisa de doido. O pessoal que viu aí comigo, os estudos acompanhados, hoje então sábado, né, eu peguei CPC 18, tinham questões ali nível NASA, entendeu? Então, a gente tem que ficar bem ciente que tem matérias que são mais fáceis. Por exemplo, custos aqui dá para fazer de boa, né? É mais tranquilo. Essa análise de demonstrações da FGV também não é tão simples. Então tem que sempre filtrar. Licitações em contratos, continuidade do direito administrativo, matemática financeira, mesma observação para todo mundo tanto de administração quanto de contabilidade. Tá? Eu aqui começaria por contabilidade pública, porque eu sei que é mais fluido. Depois eu iria para licitações e contratos. Depois eu daria uma olhada em custos, né? Passando talvez ele por análise das demonstrações e caçaria em contabilidade geral as questões ali que são mais rápidas, né? De repente uma literalidade CPC, uma questão mais teórica, e peneiraria as questões aqui de matemática financeira da mesma forma. Para o pessoal de direito aqui, eu acho que não vai ter tanto problema, né? Pode começar aqui pelo direito tributário, depois vem para direito civil empresarial, que é mais literal, depois de licitações e contratos, direito penal, deixa o processo civil e o processo penal mais para o final, mas sempre dando aquelas passadas, né, rodando sem parar, né, passada de eficiência, e vai reduzindo até subir a nossa pirâmide lá, lembra da pirâmide da dificuldade? Do mais fácil para o mais difícil, né? Primeira passada, segunda passada, primeira, segunda, terceira, quarta, enésima, até o máximo que a gente puder. Única coisa que tem que respeitar, que não tem como abrir mão, faltou meia hora, marca o cartão resposta. Garante ali no cartão resposta os seus 70%, depois você volta. Na verdade, com uma hora você já pode marcar. Com uma hora você já pode... Faltando uma hora para acabar a prova, já pode marcar os seus 70%. Aí você marca, você já está com 70%. Faltando meia hora, termina ali de marcar os seus 80%. Faltando 10 minutos, termina de marcar ali os 90%. E aí, no finalzinho, se precisar, vocês utilizam aquela técnica de chute também. Tá legal? Agora, vamos lá. Discursiva. Tá? Discursiva, na verdade, agora finalizou, né? Finalizou a prova e tal. Depois, acabou a prova, acabou, tá, pessoal? Aí vai entrar na parte da mentalização que a gente vai conversar daqui a pouco. Discursiva, né? Vamos abrir aqui um parênteses aqui na discursiva. A discursiva, ela não vale tanto, mas ela vai ser um pouco decisiva na nossa prova. O que acontece? Eu não me preocupei com discursiva nesse pós-edital pelo seguinte motivo. A quantidade de pessoas que vão para ter a discursiva corrigida é pequena. Então, se a gente ficar se preocupando muito com discursiva, a gente acaba tomando prego e não consegue nem ter a discursiva corrigida. E outra coisa, por ser uma dissertativa argumentativa, a gente não precisa treinar a aplicação de conhecimento específico, algo nesse sentido, mas a gente precisa treinar formatação, né? Formatação. E eu já passei isso aí na primeira parte do vídeo, né? Que é aquela estrutura de introdução, com posicionamento, né? Com argumentos que vão ser traduzidos, e depois o desenvolvimento. Mas agora eu vou explicar a parte estrutural. Isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Ó, olha o que ele fala aqui nesse tópico de 10 pontos que totaliza 20. Na letra A, ele vai falar o seguinte: considera a capacidade de um candidato selecionar argumentos convenientes ou aspectos mais importantes dentro do perfil esperado. Aí na letra B, considera a capacidade de um candidato mostrar coesão, coerência entre os parágrafos componentes do texto por ele redigido, assim como a distribuição do tema e uma evolução adequada de suas partes. Então, o que eu entendo aqui na letra A que ele quer? Letra A, ele quer que você faça uma introdução, né? Os 4 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. E aqui o examinador ele vai se preocupar demais com o quê? Com palavras-chave. Por quê? A palavra-chave vai definir primeiro o seu posicionamento e depois brainstorming relacionado àquele seu posicionamento. Sempre que você se posiciona em relação a um tema, tem várias palavras que estão conectadas com esse tema. E aí o que o examinador vai fazer? Ele vai pegar o espelho de prova e vai ver, ó, ele falou aqui, né, de guerra da Ucrânia, por exemplo. Ele falou de Putin, ele falou de petróleo, ele falou de OTAN,
Ele falou de... várias... Eu tô assim, só chutando aqui, tá, pessoal? Eu nem entendo muito dessa geopolítica aqui. Então, o examinador, ele vai ticando essas palavras-chave que você vai falando. Né? Eu vou até botar aqui assim, ó. Eu vou botar palavras-chave. Esse aqui é o nosso item A. Tá, e o item B, Gelson, né? Não parece que é a mesma coisa que ele está falando? Não, não é a mesma coisa. No item B, ele quer que você faça o quê? Ele está mais ligado em coesão, coerência, parágrafos, componentes do texto redigido, distribuição do tema. Ele quer que você faça uma distribuição equitativa e, mais do que isso, equitativa, congruente e sinérgica com o texto inteiro. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que quando você fizer a sua introdução aqui, essa introdução ela vai estar engatilhada já para o primeiro parágrafo, para você começar a falar sobre o tema. E aqui você vai distribuir o seu conhecimento, mas não todo no primeiro parágrafo. Você vai concatenando parágrafo com parágrafo, desenvolvendo o seu raciocínio, trazendo novos argumentos de forma equitativa. Não adianta nada você descarregar muito conhecimento no primeiro parágrafo e já no segundo você encher muito linguiça e não derramar o conhecimento da forma correta, ficar um negócio meio estranho, que você não entende o desencadeamento do conhecimento. E no final, na conclusão, você retoma esses aspectos todos traçados, né? E você retoma eles trazendo uma conclusão. É basicamente isso que ele cobra. Então, dizendo assim, esse aspecto estrutural do seu texto, vocês vão somar 20 pontos, né? 20 pontos. E agora a gente entra na parte que eu chamo de beleza do texto. Que a gente fala, ó, esse cara escreve bonito. Esse cara escreve bonito é esse aqui, ó. Mas só de beleza não vive uma boa nota. Ó, considera problemas de inadequação vocabular, troca entre parônimos, emprego de palavras gerais por específicas. Aqui entra aquela questão de repetição de palavra, emprego de vocábulos, variação linguística inadequada. Então, escrever de forma informal, repetição exacerbada de palavras, utilizou o pronome errado, fez a relação errada. Então, esse aspecto aqui é microtextual, não sei como é que eles chamam isso aqui. Então, mais 10 pontos, ó, mais 10 pontos. Na verdade, ele divide como 5, né? Ele bota aqui como 5 pontos. Mais 5 pontos, vou botar aqui, ó, texto bonito, né? Bonito, mais escrita certa. E aqui no último é repreensão. No último aqui ele vai falar o quê? Ó, se você escrever sem usar a norma culta, eu vou te descontar aqui, 0,5, né? Problemas gerais de construção frasal do ponto de vista comunicativo. Eu acho que são erros, né? Enfim, eu quis só dar essa passada com vocês. E aí, qual é a dica que eu dou? Amanhã, se for possível, né, que eu vou estar entregando esse vídeo para vocês agora no sábado à noite, hoje é dia 7. Amanhã, se for possível, eu queria que vocês entrassem lá na área do aluno. Lá tem um tópico, né, de discursivas sem correção. E lá no finalzinho, os 3 últimos PDFs, eles têm os temas tratados pelo professor, vários temas, e o professor faz a correção, faz o espelho. O que é que eu queria que vocês fizessem? Deixa eu abrir uma nova aba aqui. Espera aí, tirar a linha de grade. Então, o que é que eu queria que vocês fizessem? Pega lá um tema qualquer, tá? Um tema qualquer que tiver lá. Eu queria que vocês escrevessem mesmo. Fizesse aqui uma introdução, né, com 8 linhas, mais 4 parágrafos com 8 linhas de desenvolvimento cada um, mais uma conclusão de 8 linhas. Isso aqui tem que ser feito em 1 hora. Se não for feito em 1 hora, a gente vai ter que ajustar. A gente conversa e vê como vocês poderiam conseguir fazer isso. Não quero que vocês percam tempo estudando discursiva. Conseguiu fazer 1 hora? Tranquilo. Não tem mais o que fazer. Vocês podem pegar os outros temas só como teste. Pega fazendo o quê? Teste. Deixa eu ver. Corrupção. O tema é corrupção. Então, eu escreveria a introdução aqui, me posicionando dessa forma. Eu fazia esse parágrafo de desenvolvimento falando disso, né? Palavra 1, palavra-chave 2, esse aqui 3 e 4, esse aqui palavra-chave 5 e 6, esse aqui 7 e 8, e depois eu farei a minha conclusão. Isso aqui que eu estou falando para vocês conseguem fazer em 15 minutos, né? Agora, se ficar treinando um monte de redação, é 1 hora que vocês vão estar gastando. Então, faz uma completa em 1 hora, só para testar, para ver se o tempo está enquadrando legal. E depois a gente faz esse teste final aqui. O teste pode ser semanal, pode ser a cada 4 dias, só treinando, né, um brainstorm de redação, fazendo o esqueleto. Esse esqueletozinho aqui, né, que eu mostrei aqui para vocês vão fazer na prova.
Vocês vão fazendo um pedaço em branco lá que tiver, vocês fazem esse esqueleto e na hora de escrever, escrever direto. Não dá tempo de rascunhar, de passar lápis e depois, até porque ela nem deve poder usar lápis. Tá certo, pessoal? Então é basicamente isso. A parte técnica, assim, estratégica de execução, né, do nosso planejamento é essa aqui. E aí o que eu falo para vocês, né? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer uma mentalização. Vocês internalizam isso que eu falei para vocês, vocês mentalizam, vocês criam um cenário dentro da realidade de vocês, né? Ó, já estudei tudo isso, na prova, como é que vai acontecer, vou visualizar o que o Gelson está me falando, vou visualizar aqui. Aí vai visualizando, tá? Vai visualizando isso, e na semana que vem, quando a gente for conversar, eu quero que vocês tragam todas as angústias, né, todas as dificuldades, as matérias que vocês não estão tão bem, estão inseguros, e como que eu posso abordar isso, como que eu vou fazer isso, aquilo, e a gente faz esse ajuste fino, tá legal? Mas o que eu queria para vocês é trazer hoje uma experiência geral do que vai ser vivenciar o nosso dia 29 de janeiro de 2023. Tá certo, pessoal? Podem contar comigo nessa reta final. Eu vou deixar um videozinho aí para vocês, tá, no final, para dar aquela energizada, porque a mente, ela tem um poder surreal nos nossos resultados. Tá certo? Quando a pessoa está determinada a uma coisa, ela tem uma determinação muito forte, as coisas acontecem. Então, eu quero alimentar esse fogo sagrado aí dentro de vocês também, tá certo? Tudo de bom, um excelente final de semana e tamo junto aí a partir da segunda-feira. Forte abraço! My heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. The language of love like you know what it means. And it can't be wrong. Take my heart and make it strong. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone. Start of every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're